nós estamos falando sobre os editores de texto. Esses caras, nós vamos cair na sua prova menus por menus. Então, faltou falar de quem antes? Nós, no último bloco, falamos sobre o Writer e sobre o Word 2003. Aí, nesse bloco, nós vamos ver aí as novidades do Office 2007, tentando assimilar com o menu arquivo. As principais opções que se mantiveram, que eram no menu arquivo, e vieram para esse cara aqui, ó, botão Office. Esse aí é a tentativa de substituir o menu arquivo. Ele é mais ou menos tentado representar por esse desenho. Ele está fielmente representado, meus dons artísticos não são lá grande coisa, mas dá para ter uma ideia de qual é o botão que eu estou comentando com você. É o cara que aparece no canto esquerdo superior da sua janela. Lá nesse seu editor de texto, você tem o quê? Nós estamos falando do Word 2007. A opção novo aqui é a mesma opção novo que estava no menu arquivo. Ele não põe o reticências, mas é como se tivesse. Por quê? Quando você clica aqui, ele abre uma janela para você escolher se você quer abrir a partir de um documento em branco ou a partir de um modelo, por exemplo. A opção salvar e salvar como? Mesma regra. Só que agora nós temos essas opçõezinhas a mais. Tem uma seta indicando que tem alguma coisa a mais de opção. Mesma coisa parecida com o novo lá do Writer que eu mostrei para você. Então você abre uma janela à parte. Ok, olha que janela que abre quando você posiciona o mouse sobre o salvar como. Dentre algumas das opções que estão lá, estão documento do Word, modelo do Word, documento do Word 97 e 2003, texto Open Document, PDF ou XPS. Então aqui nós temos alguns formatos. São só esses que o Word 2007 salva? Não. Se você clicar na opção salvar como, e também nessa lista, tem a opção outros formatos. Então quando você clica no salvar como, abre a mesma janela que você tinha lá no 2003, que você tem no Writer. Então ele permite que você escolha em uma lista os formatos que você quer determinar para aquele documento que você está editando. Ok, documento do Word. Documento do Word é o padrão desta versão do Word, ou seja, é o formato DocX, enquanto que lá no Word 2003 era o Doc. Tanto que, para ele manter a diferença, como eu comentei com você lá no outro bloco ainda, esse cara, DocX, o Word 2003 não abre. Caso você, lá com o Word 2007, queira criar um documento que possa ser aberto pelo Word 2003, tem a opção aqui, ó, salvar como documento do Word 97 ao 2003. Então, para o Word XP, para o Word 2000, abre normal quando você utiliza essa opção. Ela vai salvar com o formato Doc. Então, esse é o botão que você tem que selecionar para fazer isso. Modelo do Word. Bom, nós estamos no formato de quem? Do 2007. Então, o modelo do Word aqui vai ser o .x, que é do Word 2007. Texto Open Document é o formato lá do Writer, ODT. Lembra que eu falei para você que o Office 2007 agora permite salvar documentos do Writer, do BR Office? Tá aí, o ODT. E também, muita atenção nesse cara aqui. O XPS até que não é tão importante, principalmente o PDF. Por quê? Eu falei para você que o Word 2003, o Microsoft Office 2003, ele não faz nada com PDF. O BR Office exporta PDF. E o Microsoft Office 2007, ele salva PDF. Então ele tem a opção para salvar o PDF. Então cuidado com esses três nomes, eles têm que ser exatamente esse na sua prova. Se aparecer mudando alguma coisa, cuidado, você pode marcá-la como errada ou depende de como aparecer na questão. Beleza? Aí você tem também a opção imprimir. Saiu daqui, das opções que aparecem de cara, a opção visualizar a impressão que você tinha no Writer e no Word logo de cara. O que é o visualizar a impressão? Essa é uma visualização de como vai sair na sua impressão. Ver quais caracteres aparecem, quais não aparecem. O que estava lá, por exemplo, o cabeçalho parece cinza. Mas cinza porque você está editando o corpo do texto. Quando você vai visualizar a impressão, você vê a real cor dele. Então aqui, ele veio dentro da opção imprimir. A opção visualização de impressão.
Ele só mudou de lugar, só mudou associado à impressão. Mas nós temos imprimir e impressão rápida. Lembra no outro bloco que eu falei quem quer impressão rápida? É aquele botão da impressora que está posicionado na sua barra de ferramentas padrão. Só que agora no Office 2007, nós não temos barra de ferramentas, barra de menus. Agora nós temos faixa de opções. E dentro dessas faixas de opções temos determinada opção. Só que esse cara aqui, ele saiu também, não está em nenhuma dessas faixas de opções. Onde que ele está? Por padrão, ele veio aqui. Dentro da opção imprimir, impressão rápida. É essa ação, a mesma clicada no botão. Mas você também pode configurar para que ele apareça lá na sua barra, por exemplo, aqui no cantinho. Você tem lá a tua janela, tá aqui o botão Office e aqui do lado ele tem uma barrinha pequena, bem pequena mesmo, bem discreta, que por padrão aparece só o botão de salvar, aparece aí mais um que outro botão de visualização e alguns botões por padrão, mas você pode fazer com que aquela impressora apareça ali. Então esse botão com a funcionalidade impressão rápida, que ele apareça lá, que é a barra de acesso rápido. Então é uma barra para você poder executar ela mais rapidamente. Então ela não está dentro de nenhuma das faixas de opções, nenhuma das opções de dentro do Office 2007. Ele tem que ser acionado para ser colocado à parte lá dentro. Beleza. Essas aqui são as opções que estão lá dentro do botão Office, que são pertinentes, importantes para você estudar. Mas tem mais um cara. Que cara é esse? Tem um cara chamado Recentes. Lembra lá no Word 2003? Você tinha uma lista de recentes logo abaixo, junto no menu Arquivo. No nosso Office 2007, você tem os documentos recentes como uma lista que abre à parte. Você está lá no botão Office, clicou nesse botão Office. Ele abre aqui, tem lá a opção Novo, tem a opção lá, por exemplo, Abrir. Então essas opções, elas não abrem nada específico. Então, enquanto você está com o mouse sobre elas ou sobre nenhuma, aqui do lado aparece os recentes. Quando ele aparece do lado, ele permite mostrar mais arquivos recentes do que o Writer e do que o Word 2003. Só que, nesses recentes aqui, assim como lá na barra, lá no menu iniciar, que você também tinha recentes, você tem um botãozinho diferenciado. Você tem esse símbolo aqui, que fica logo aqui do lado. Então você tem um símbolo que indica como se fosse uma taxinha. Essa taxa está indicando para quê? Fazer uma fixação. Eu vou fixar na lista de recentes. Eu quero que toda vez que é um documento que eu trabalho muito com ele, mas às vezes eu abri vários documentos e eu queria retornar a ele e não achei ele. Para não ter que ficar navegando lá nas suas pastas, procurar o arquivo novamente, vai aqui, aperta essa opção. Então esse cara vai ficar ali para sempre, até que você desfixe ele. Então é a mesma coisa, essa opção de fixar, tem para você fixar programas na barra de tarefas, tem para você fixar programas no menu iniciar, tem para você fixar o quê? Fixar também recentes lá no menu iniciar, porque no menu iniciar você também tem um recentes para cada tipo de programa, como você viu no outro bloco. Então essas opções estão relacionadas ao recentes. É o que veio aí mais de diferente em relação ao menu arquivo. Aí eu vou mostrar para você, ainda mais para frente, sobre aquela opção do configurar impressão. Vamos menu a menu do Word e do Writer, e daí nós sempre fazemos o apanhado com o Office 2007. Vamos lá agora no menu editar. No menu editar nós temos algumas opções bem diferentes, tanto no Word quanto no Writer. Então eles têm muitas opções que são diferenciadas dentro dele. Então para isso eu peço que você dê uma olhada na tela do seu computador. Então meu aluno, você está vendo aí na sua janela o menu editar. Você viu que tem muita diferença entre o editar do Windows, do Word 2003 e do nosso Writer. O que acontece? Essas opções aí do Writer, você não precisa se preocupar com todas elas, não. Você vai se preocupar apenas com uma que tenha mais no editar do Word e não tem no editar do Writer. Que opção é essa? É a opção área de transferência do Office. Essa opçãozinha aqui, ó, que está sendo apontada pelo mouse. Tá vendo esse cara? Esse cara ali, ele ativa uma opção que relembra o nosso outro bloco.
área de transferência. O que tem dentro dessa área de transferência? Lembra lá do seu gerenciador de arquivos? Então, quando você digita aqui um texto qualquer dentro do seu editor de texto, e eu copiar esse texto, e lá nas opções, clicar com o botão direito, copiar, observe que ele veio aqui nesse quadro da lateral direita. Que quadro é esse? É o mesmo quadro que está lá na opção exibir, a opção painel de tarefas. Já vamos chegar nele. Mas então, ele está exibindo aqui essa opção e uma outra imagem qualquer que estava na memória do computador. Se eu pegar e digitar mais algum texto dentro desse documento, o que vai acontecer com esse cara? Eu vou lá e recorto ele agora. Observe que colocou mais algum texto ali também. Mas isso é útil para quê? Se você for colar, toda vez que você acionar a opção colar, vai colar o último cara que está aqui, no topo dessa lista. Ok? Essa opção, você tem ela também lá dentro do gerenciador de arquivos. Ele sempre cola o último cara que você colocou na área de transferência. Mas o Word, ele tem 24 posições para a área de transferência. Em que isso ajuda? Por exemplo, eu recortei e colei o texto mais algum texto. Porém, eu quero colar novamente sem ter que usar a opção copiar, a opção texto qualquer. É só clicar sobre texto qualquer na área de transferência e ele vai colar no local onde o cursor estiver posicionado. Se estiver posicionado aqui no meio do texto, quando eu clicar em texto qualquer, vai colocar no meio do texto. Então, eu coloquei uma pilha. Eu posso trabalhar com várias opções movimentadas para a área de transferência e colar ela dentro do meu documento, em qualquer parte que eu queira do meu documento. Bom, no que isso é interessante, é só você perceber que a principal diferença está no recortar. Esse é o principal ponto que você tem que notar aqui. Você percebeu que quando eu recortei, eu pude colar quantas vezes eu quiser. Enquanto que lá no gerenciador de arquivos, quando você recortava, era igual a ação mover. Só iria proceder uma vez. Se você tentasse colar novamente, não ia ter nada nessa área de transferência. Aí você pode limpar ela dentro do painel de tarefas ali e limpar ela, deixar sem nada. Pode ver que a sua opção colar desativou. Beleza, voltando ao menu editar ali e comparando novamente com o menu editar do Writer, você vai ver que as principais opções são parecidas. O que você tem de opções dentro do menu editar que são pertinentes na hora da sua prova? Você tem a opção desfazer. A opção desfazer, tem que lembrar da tecla detalhe, Ctrl mais E. E a opção refazer. Só que você tem que lembrar que a opção refazer só fica ativa quando você desfaz alguma ação. E ela tem lá a tecla de atalho Ctrl mais Y, que é refazer alguma determinada ação. Você vai observar que lá na barra de ferramentas padrão, a opção que tem a setinha do desfazer, ela do lado tem uma outra seta para baixo. Ela está indicando que vai abrir uma lista das ações que você fez que você poderá voltar. Então isso é o desfazer. Eu posso desfazer mais de uma ação ao mesmo tempo se eu quiser. Por quê? Quando listou aqui vários caras dentro dessa minha listinha, essa aqui foi a minha última ação. Essa aqui foi uma ação antes daquela ali. Essa aqui foi uma ação mais antiga ainda. Se eu clicar nessa, ele já vai desfazer duas ações ao mesmo tempo. Então eu posso desfazer mais de uma ação ao mesmo tempo, assim como eu posso refazer mais de uma ação ao mesmo tempo. Cuidado com o refazer para não confundir com a opção repetir a operação. O que é essa questão de repetir a operação? É você utilizar a tecla de atalho F4. Por exemplo, você selecionou um texto e deixou ele em vermelho. Aí você vai lá e seleciona outro texto e aperta F4. Vai fazer o texto ficar vermelho também. Ele vai repetir a última ação que você realizou dentro do editor. Ok, opção recortar. Como você viu, tem lá a tesourinha que vai permitir você recortar um pedaço de um texto, ou uma figura, imagem que tiver no documento e permite você colocar em outro lugar. Ou em outros lugares, você pode colar vários. Copiar também. Então, só lembrar da tecla de atalho do recortar, que é o Ctrl
mais x. Esse cara aqui é o menos usado, por isso que as pessoas acabam esquecendo. Mas você, meu aluno, não vai esquecer disso. E você vai ter esse diferencial na hora da sua prova. Lembrar do Ctrl X. Como que eu decoro tecla de atalho? Cuidado, você não precisa decorar a tecla de atalho. A tecla de atalho você faz assim. Durante as aulas, apareceu a tecla de atalho, anota uma listinha à parte, a tecla de atalho e o que ela faz. E começa a utilizar elas no seu dia a dia. Por exemplo, pega lá no Internet Explorer, começa a usar. Vai usando uma que outra, não todas de uma vez, senão você esquece mesmo. Usa uma que outra, começa a usar elas devagar. No nosso editor de texto, vai lá, as que você não tem costume de usar, começa a usar ela como Ctrl X. Para quê? Assim você vai decorar essas teclas de atalho. Assim você vai lembrar delas. Então vai ser tão automático que na hora da prova você nem vai pensar. Você já vai bater o olho e responder. Mesma coisa quando você pensa no Ctrl C, Ctrl V, do copiar e do colar. Esses caras aqui, não precisa nem eu falar para você qual é a tecla de atalho. Só quando você pensa nele, você não pensa nem no nome. Você pensa direto na tecla de atalho. Ctrl C, Ctrl V. A expressão copiar, colar já morreu. É só Ctrl C, Ctrl V. Então, você pega isso de uma forma bem direta. Por quê? Você utiliza muito isso. Então, começa a utilizar as outras teclas de atalho. Assim, você vai ter uma memorização mais fácil. E aí, a área de transferência, que a gente viu, que ele monta como se fosse uma pilha, lá no painel de tarefas. O último dado copiado, sempre por cima. E os demais que foram, cada vez que copia, vai colocando lá dentro. Ok? Colar especial. Esse aqui, pouquíssimas pessoas utilizam ele. O que o colar especial tem de propriedade interessante? Esse cara é quando você vai lá na internet, vai fazer aquele copy-cole, copiar o texto, só que você está querendo colocar ele dentro de um documento que já tem uma formatação. Já tem lá, o parágrafo está alinhadinho, a minha fonte é uma fonte X, o tamanho dela é um tamanho Y. Então você já tem algumas configurações definidas. Só que daí você copia o texto da internet, do navegador, e cola no documento. Virou uma zona do teu documento. E daí? O que você faz agora? Bom, você vai ter que formatar tudo de novo. Cuidado, você pode fazer isso de uma forma mais rápida. Aproveita essas oportunidades que você tem de utilizar o recurso do colar especial. Quando você cola, o Word mesmo, tá lá, colei, por exemplo, um bloco. Tem vários textos aqui dentro. No finalzinho desse bloco, lá no canto, vai aparecer uma opçãozinha assim. E vai colocar o símbolo lá, a pranchetinha do colar, e vai ter uma listinha do lado. Esse cara aqui é o colar especial. É uma lista que vai dizer o seguinte: eu quero manter as formatações do documento, ou copiar somente texto. O que essas opções vão te ajudar? Em vez de você já ter que ficar formatando, coloca ali manter configurações do documento atual. Então ele já vai tentar adaptar o texto que você está colando ao documento em edição. Copiar somente texto. Então ele já não vai trazer aqueles textos que você copia lá gigantes, ele já vai trazer no formato normal do seu editor de texto, no estilo normal, para que fique mais fácil, não desconfigure muito o espaço da sua janela. Então você pode usar o recurso do colar especial. Ele faz isso. Localizar e substituir. O que vale ressaltar desse cara? Vale ressaltar que no menu editar do Writer, eles são em uma única opção, enquanto que no Word são duas opções separadas. Qual que é a diferença? Bom, só que estão separados, porque no frigir dos ovos vai ser a mesma coisa, acionar um quanto o outro. Só vai mudar a guia que vai estar ativa. Por quê? Se eu clicar no localizar, abre como a guia localizar em evidência. Se eu clicar no substituir, abre a guia substituir em evidência. Esses caras vão abrir uma nova janelinha para você digitar um texto ou parte de uma frase, alguma coisa, e localizar ela no teu documento, no documento em edição. Se você quiser já substituir, eu digitei lá, onde eu digitei 8, só que eu não digitei em forma de número, eu digitei em forma de texto. Eu quero substituir o 8 por texto. Nos números lá eu quero substituir, onde tiver o número 8, aparecer o texto 8. Então vai lá e faz isso. Só que daí, por exemplo, tá tranquilo. Se fosse o inverso, eu tenho a palavra 8 e quero substituir pelo número 8. Beleza. Aí se você escolhe lá a palavra biscoito, o que vai acontecer aqui? O teu bisque
vai ficar o bis e o 8 ali. Então esse cara aqui tem que cuidar como que você especifica dentro da opção do localizar e substituir. Por quê? Se você colocar lá no substituir sem colocar nenhum critério, dizer, tem que ser a palavra exata, ou tem que ser a palavra, tem que ter um espaço aqui, tem que ter alguma coisa, você tem que definir esses critérios, senão pode ocorrer esses erros. Substituir uma palavra que não deveria ser substituída. Tem que tomar esse cuidado quando for trabalhar com o substituir. Beleza? Aí você vem para cá. Vamos para o próximo menu. Por quê? Essas são as informações pertinentes. As mesmas informações, desfazer, copiar, recortar, colar, colar especial, localizar e substituir, você tem lá, como você viu na sua janela ali. Tem também no Writer. O que não tem no Writer é a área de transferência. Em compensação, aqueles que tem no Writer e não tem no seu Word, não tem muita preocupação. Ele não vai cair na sua prova com tanto peso. Ok, então vem lá para o próximo menu. Menu Exibir do Word 2003 e o menu Exibir do Writer. Nesse cara, nós vamos ter algumas diferenças. Observe que nós temos aqui uma lista legal só de modos de exibição. Então, quando a gente está no menu Exibir, nós queremos exibir algo que já exista. Ok, então exibir, ele não muda a formatação. Você não vai estar formatando o documento. Só vai estar mudando o jeito que ele aparece para você na tela. Aí você tem lá o modo normal. Você tem lá o modo layout da web, layout de impressão, layout de leitura e estrutura de tópicos. Bom, o que você precisa destacar desses caras? Layout da web é interessante para quando você vai trabalhar com páginas da internet. Eu quero editar um documento que depois eu vou salvar como página da web. Quando você vai editar esse tipo de documento, é interessante você usar esse layout da web. Por quê? Porque o layout da web, você lá no navegador, você tem margens, você tem régua, você não tem um limite de tamanho. A sua tela, mas é o tamanho da minha tela. Quantas páginas você não acessa que a página é mais comprida do que a janela do navegador? Tá, aqui a página vai ter lá embaixo. O que acontece? Bota uma barra de rolagem ali. O navegador faz isso automático para você. Então, nesse layout da web, ele permite você fazer isso. Escrever em uma página maior do que a que realmente você tem ali. Então ela te dá um espaço melhor para você trabalhar. E oculta as réguas. Então ele vai ocultar a régua. Mas qual régua? Principalmente a régua que vai dizer a sua posição vertical. Então essa régua aqui, ela some nesse layout. Ok. E o layout de impressão? É o cara mais utilizado. Esse cara aqui, ele exibe a sua página dentro da sua janela desta forma. Você enxergando que aqui é cinza e aqui é branco. Você enxerga o papel que você está utilizando. E você também tem réguas. Tanto a régua horizontal quanto a régua vertical. Então é o layout de impressão mais utilizado. Layout de leitura. Layout de leitura, como o nome já diz, é para dar a ideia de que você está lendo um livro. O que ele faz? Ele aumenta as letras, aumenta todo o texto, mas não desconfigura ele, não vai mudar a configuração. É só para você ler mesmo, você não consegue editar o texto nesse modo de visualização, nesse modo de exibição. Aqui ele vai lá colocar o texto bem grandão. Então, só que, onde era uma página, pode ser representado em duas. Então ele pega e coloca um texto dividido em duas páginas. Para quê? Para visualizar mesmo, de uma forma mais prática. Aí você tem essa estrutura de tópicos. A estrutura de tópicos é um cara que geralmente é cobrado no editor de apresentação. Mas o que é uma estrutura de tópicos? É você pegar um parágrafo, por exemplo, e colocar um pontinho na frente. Outro parágrafo, colocar um ponto na frente. Pontuar os parágrafos. Colocar eles como sendo tópicos. Colocar, o primeiro tópico é isso, o segundo tópico é aquilo. Esse cara é um modo de visualização para você ter uma noção mais do texto. Então ele oculta os recursos gráficos, a formatação. Se é de uma letra maior, menor, não, ele tenta padronizar, só para você ver a diferença do texto. Então esse é a estrutura de tópicos. E o painel de tarefas? É aquele cara que você viu aqui, que exibe na lateral as opções dos documentos, por exemplo, da área de transferência. Mas não é só isso. Lembra que eu falei no outro bloco
quando você lá no Word 2003 clica na opção Arquivo Novo, aí ele vai abrir no painel de tarefas o que você quer escolher. Se você quer escolher um novo documento em branco, se você quer escolher um novo documento a partir do modelo. Então isso aparece aonde? No painel de tarefas. Além de outras opções que podem aparecer ali. E você pode mandar aparecer ou ocultar esse painel de tarefas à sua vontade. Outra opção, e uma opção que também tem nos dois, tanto no Word quanto no Writer, é a régua. Que régua? Essa aqui do layout de impressão. Então você pode ocultá-la, simplesmente vindo aqui e desmarcando essa opção ali. Desmarca aquele certinho. Pronto, você ocultou as réguas. Cabeçalho e rodapé. Por favor, decore esse cara. Lembre que no Word 2003, você está no menu Exibir, então você exibe cabeçalho e rodapé. Então, dentro do menu Exibir, você já considera que exista o cabeçalho e rodapé. Ele só está oculto. Isso no Word 2003. Por quê? Lá no Word 2007 e no BR Office Writer, ele vai estar dentro da opção Inserir. Da opção Inserir do Word e do menu Inserir do Writer. Então esse cara aqui é o cara diferente da história. Então cuidado com ele na hora da sua prova. Porque esse aqui, a sua banca, foi campeã em cobrar sobre esse cara. E nada impede ela agora, com as novidades do Windows 7 e novidades do Office 2007, cobrar essas opções lá dentro. Cabeçalho e rodapé aparecer de novo na sua prova. Então só para você finalizar aí o nosso bloco, o que você tem que notar? O que tem de diferente? Você viu que o menu Exibir do Word, nós tínhamos vários modos de exibição. Normal, tinha o modo de exibição lá, leitura e estrutura de tópicos. O Writer é mais simplório, só tem o layout da web e o layout de impressão. Não precisa dos outros, os outros não são tão utilizados pelos usuários. Você mesmo, quantas vezes você utilizou o próprio layout da web? Quantas vezes você utilizou o layout de leitura? Essa aí é uma função do Word, é padronizada dele. E a régua também aparece aqui com a mesma finalidade. Então essas são opções que você tem relacionadas ao menu Exibir.